É isso aí, meus irmãos. Vamos agora resumir, os versículos que eu coloquei para vocês meditar aí. Vamos aqui, falar o que a Bíblia fala, que é o poder de Deus que revela quem é Ele e quem revela quem é nós, beleza? Olha em Atos capítulo 17, verso 26 em diante, nós vimos que Deus, de um só ser humano, Ele fez, até os dias de hoje, já está passando de 7 bilhões de seres humanos que habitam a Terra. E olha lá, meu irmão. Atos capítulo 17, verso 26. E de um só homem fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Meu amigo, ele determinou os tempos. Através do quê? Através da sua palavra. Ele deu ordenanças. Quando fala de ordem, está falando do quê? Falando de leis, cara. As poderosas leis de Deus. Ele colocou limites da sua habitação. Habitação de quem? Dos seres humanos, meu irmão. Os seres humanos habitam numa terra e habitam no universo, meu irmão, que revela as grandezas das obras de Deus, que é através da sua palavra. E olha aí o texto, verso 27. Para que buscasse ao Senhor. Cara, toda a criação é para revelar quem é Deus, para manifestar a sua magnitude, o seu poder, as suas leis que falam do seu domínio, meu amigo, do seu governo, para que a raça humana pudesse reconhecer quem é Deus, meu irmão. Através da sua criação, revelado pela sua palavra. E ele comenta aqui, ele não está longe de nós. Mas por quê? Porque Atos 28 fala que nele vivemos, nos movemos e existimos. Você já pensou, meu irmão? Meu amigo, esse Deus não é um Deus pequenininho não, meu irmão. Olha a grandiosidade desse Deus. Olha que o poder da palavra de Deus revela quem é Deus, amado. Você quer saber um pouquinho mais de Deus? Vamos estudar a Bíblia. Ela é a voz de Deus. Ela que dá entendimento ao simples. Ela que se torna mais sábio do que os sábios do mundo. Meu amigo, isso é uma realidade. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Você já pensou? Tudo pelas leis de Deus, as poderosas leis de Deus. Cara, que poder é esse? Você já raciocinou? Lá em Colossenses, acompanha comigo. Colossenses capítulo 1, verso 16 em diante, fala que, porque nele, a palavra nele aqui é Cristo. No texto original, Cristo significa ungido, significa Deus. Porque nele, em Cristo, foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra. Você já pensou o que é todas as coisas para você? Todas as coisas. Visível que você vê e invisível. O que é invisível? Os anjos. O inferno, meu amigo. O lago de fogo, meu irmão. A morte. A morte é invisível. A morte é uma criação de Deus. Você sabia disso ou não? Esse é outro assunto que a gente vai abordar lá na frente, beleza? Aí ele fala assim, sejam tronos. Ele criou tronos. Sejam dominações. Dominações quer dizer domínios. Sejam principados. Principados quer dizer governadores, presidentes, deputados, reis. Porque todos eles, meu irmão, são pó, meu amigo. São pó. Mas eles não são escravos, eles não são robô. Eles precisam reconhecer quem é esse Deus, através da sua palavra. E continua o texto. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas dependem dele ou subsiste por ele. Meu amigo,
Esse Deus não é o Deus das religiões. Esse Deus não é feito pela mente humana. Meu amigo, olhe o Deus que você serve, meu irmão. Olhe o Deus da Bíblia que está aí em cima da sua estante, que você não está estudando. Você não está meditando. Rapaz, você não está dependendo dela. Você está ouvindo homens. Para de ouvir homens. Vai estudar a Bíblia. Ela que revela quem é Deus, os seus valores, seus princípios, a sua vontade, meu amigo. Os seus planos, os seus objetivos, os seus reinos, o seu governo. Você entendeu aí, meu irmão? Olha a grandeza desse Deus, cara. Ele não vai vir. Eu estou avisando, ele não vai vir. Presta atenção, ele não virá. Ele vai manifestar, meu irmão. Por isso que as pessoas erram porque não conhecem a Escritura Sagrada. A religião engana os seres humanos, meu irmão, e leva uma destruição em massa sobre a terra. A nação de Israel foi levada escravo várias vezes. Sabe por quê? Por causa da religião. Não é por causa dos seus inimigos, é por causa da religião. A religião só usava o nome de Deus, mas não tinha a pessoa de Deus. Não tinha compromisso com a palavra de Deus. Eles iludiram a nação. Eles iludiram o povo e levou o povo à escravidão, meu irmão. E chegou um absurdo. A escravidão foi tanta opressão, que eles não tinham comida para comer, meu irmão. Sabia disso ou não? Você sabia disso? Você sabia que a nação de Israel ela foi destruída não pelas nações? Ela foi levada à escravidão não pelas nações? Não é por causa das nações, mas por causa da religião. A religião enganou a nação de Israel. Eles desprezavam as leis de Deus, meu amigo, os princípios, os valores, a vontade de Deus. É isso que eu torno a dizer para vocês. Meu amigo, tomamos posse da palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus, ela que dá uma direção, ela que gera fé no nosso coração, é ela que transforma a gente. A libertação vem pela sua palavra. Vem pela pessoa de Cristo, não no nome dele, mas na pessoa dele. Pedro estava entre milhares de judeus ao seu redor. E ele estava dizendo que não há outro nome que podemos ser salvos. Mas o texto original não estava falando do nome, estava falando da pessoa de Cristo. E ele começou a mostrar a pessoa de Cristo, começou a falar os detalhes. A conduta de Cristo, os valores de Cristo, a sua moralidade, a sua justiça, o seu reino, o seu poder. Quando Pedro começou a mostrar a pessoa de Cristo, meu amigo do céu, os judeus ficaram arrasados. Porque naquela época já existia pessoas que já se chamava Jesus. Nós, hoje aqui, no Brasil, fala Jesus, mas na realidade é Yeshua. Já tinha esse nome. Já tinha pessoas que tinham esse nome naquela época. E Pedro não quis mostrar o nome, ele queria mostrar a pessoa de Cristo, ou a pessoa do Yeshua, o verdadeiro Yeshua. Ele mostrou isso pelo comportamento dele, cara, pelos valores, pelos seus princípios. É isso que mostra quem é Deus, amado. E mostra quem é você. Se você pertence a Ele ou não pertence a Ele. Beleza? Meus amigos, obrigado, atenção a todos. Ora por nós, tá? Amanhã mais estudo bíblico do poder da palavra de Deus, que revela quem é Deus e quem somos nós. Até mais.